Então, irmãos, como o pastor anunciou, hoje é o último domingo da nossa série que a gente tem pregado sobre a sua igreja, e nós tivemos a oportunidade de aprender sobre vários temas importantes. Aprendemos sobre congregar, pertencer, sobre o cuidado, sobre o testemunho. Aprendemos sobre acolhimento, sobre o serviço. E hoje nós vamos aprender sobre comissionar. E esse tema ele se encontra no livro de Mateus. Peço, irmãos, que abram suas Bíblias. Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Todos acompanhando? Vou estar lendo aqui na versão NVT. Vamos lá, Mateus 28, versículo 18. Então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se fosse determinar uma frase que resume essa pregação, essa frase seria: discípulos são chamados a fazer discípulos em obediência e dependência do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, discípulos são chamados a fazer discípulos em obediência e dependência do Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto aqui, dessa passagem, Jesus se encontra com seus discípulos em um monte da Galileia. Se a gente for observar alguns versículos anteriores, no capítulo 28, nós temos o relato de Jesus ressurreto, encontrando com Maria Madalena e outra Maria, que foram as primeiras testemunhas, as primeiras a verem o Cristo ressurreto. E a partir daí, Jesus ordena a elas que vão até os discípulos e os avisem o que elas testemunharam e falem com eles para eles irem ao monte da Galileia, de forma que eles possam se encontrar e possam ver Jesus, o ressurreto. Importante ressaltar, nesse contexto judaico, o testemunho das mulheres, ele não era aceito nos tribunais. Ele não era um testemunho válido, mesmo que ele fosse verdade, ele não era considerado algo como prova. Mas o Senhor Jesus aqui, ele utiliza justamente o testemunho dessas mulheres para anunciarem que Jesus Cristo havia ressurgido e que estava ao encontro deles no monte na Galileia. E a partir daí, a gente tem uma visão do porquê a Galileia, né? A gente pode pensar assim: poxa, por que o monte da Galileia? A Galileia era uma região ao norte de Israel, onde Jesus passou a maior parte do seu ministério, da sua vida. E além disso, ela era um ponto em que existiam vários povos distintos, várias nações. Era uma região onde se tinha proximidade do Império Romano. Então Jesus estava chamando os seus discípulos para comissioná-los justamente num local onde se tem povos distintos. E justamente anunciado por essas testemunhas que viram Jesus, para comissioná-los para a grande missão. E se a gente for analisar muito bem o que seria essa grande comissão, essa grande tarefa, a gente precisa ver com cuidado o versículo 19. Peço aos irmãos que continuem com a Bíblia aberta. Se a gente for ver o versículo 19, ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma parte do 20. Ensinando-os a obedecerem a tudo o que eu lhes ordenei. A gente tem aqui dois verbos nesse versículo que estão no imperativo, que indicam uma ação. O verbo ir, em algumas versões, né, aparece ir de vós, né? E o verbo fazer discípulos, que também aparece em algumas versões, fazei discípulos, que, analisando o imperativo, parece que são ações distintas, né?
que são ações que estão separadas, que não estão conectadas. Mas só que se a gente for olhar o texto original, escrito no grego, o único verbo que está no imperativo aqui é o verbo fazer discípulos. Os restantes, os outros verbos, eles são verbos secundários, são verbos que estão no gerúndio, que não são necessariamente uma ordem expressa. Então, o que a gente consegue entender daqui é como se fosse assim: fazer discípulos, indo, mas batizando, mas ensinando, né? Esses outros verbos, eles já apoiam como vai ser, como fazer esses discípulos, né? Se a gente fosse tentar trazer uma ideia da tradução, seria algo parecido como: fazer discípulos mediante o batismo e o ensino enquanto vão a todas as nações. Fazer discípulos mediante o batismo e o ensino enquanto vão a todas as nações. E por vezes essa grande comissão aqui mencionada, ela é entendida como uma ordem específica para o evangelismo somente. Mas o que o Senhor Jesus nos ordena vai além de apenas o evangelismo. Ele nos chama a fazer discípulos, o que inclui o discipulado, uma tarefa mais trabalhosa se compararmos as duas coisas. Se a gente for ver, vamos entender o evangelismo como o ato de proclamar as boas novas do evangelho, e o discipulado como o movimento de levar as pessoas a realmente se comprometerem com Jesus e segui-lo, exercendo uma influência espiritual de modo intencional, o que inclui uma caminhada lado a lado, um acompanhamento, amor, cuidado, paciência, se envolver com a vida da pessoa, se envolver com seus problemas. A gente pode fazer uma ilustração de um jardineiro, onde o jardineiro ele semeia no solo, e essa semeadura ela poderia ser encarada como um evangelismo, em que ele está semeando no solo. E também uma outra ilustração do mesmo jardineiro, mas cuidando de uma planta. Ele está ali, está irrigando, está arrancando as folhas que estão secas, está colocando no sol, está tirando do sol, está tendo todo o cuidado para que essa planta ela cresça e fique madura, uma planta que essa planta possa crescer de forma saudável. Da mesma forma, a gente compara ao evangelismo e o discipulado. O que Jesus nos ordena aqui, ele é um engajamento maior do que a evangelização, visando justamente crentes maduros na fé. Então, a partir disso, a gente consegue entender a grande comissão, vendo que ela está associada ao discipulado. Só que é importante a gente ressaltar a base desse discipulado. E essa base, ela pode ser vista no versículo 18. Se a gente for para o versículo 18, a gente consegue observar como é estabelecida essa base sólida para a grande comissão. E aí que eu chego no meu primeiro ponto, que para fazermos discípulos, precisamos estar debaixo da autoridade de Jesus. Isso inclui tanto a submissão à autoridade, como também a confiança na autoridade. Vejamos primeiramente a submissão à autoridade. Se a gente for ver o versículo 18, então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Se a gente for ver o portanto, que está ligando esses dois versículos, o versículo 18 e o versículo 19, ele cria uma conexão entre fazer discípulos e a autoridade de Jesus. Mas de que forma fazer discípulos está associado à autoridade de Jesus? Se a gente for ver a palavra portanto, ela traz uma ideia, um significado ali de consequência, de conclusão, né? Se a gente fosse fazer uma releitura, se Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, né? Toda a autoridade foi dada a Ele, por consequência, portanto, devemos fazer discípulos. Se Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, nos céus e na terra, não existe nada que não esteja debaixo do senhorio de Cristo.
e isso inclui a nós. E se estamos debaixo dessa autoridade, estamos completamente em concordância com ela. E isso vai nos levar a fazer discípulos. É uma resposta ao fato de estarmos debaixo dessa autoridade, como uma resposta ao entendimento de que Deus é a autoridade sobre tudo. E se eu entendo o senhorio de Cristo, eu vou cumprir com essa grande tarefa, pois a autoridade máxima ordenou, e eu sou submisso a Ele. Ou seja, pela autoridade, por causa da autoridade, eu tenho de participar da grande comissão. E isso é uma responsabilidade para todo crente. Não é para quem tem mais desenvoltura para falar, não é para quem tem mais experiência no diálogo com outras pessoas, não. É tanto para o tímido, o extrovertido. Essa grande comissão ela nos dada aos crentes. Se somos crentes, estamos debaixo da autoridade de Deus, a nossa resposta é fazer discípulos. Eu trouxe uma ilustração, alguns irmãos que são militares aqui vão conseguir entender do que eu estou falando, porque no ambiente militar a gente tem bem claro ali o conceito, né, de hierarquia, de autoridade, então isso fica bem nítido para a gente, ao ponto de que muitas vezes alguma autoridade de alto escalão, ela dá uma ordem, né? Ela dá uma ordem para que seja cumprido algo. E muitas vezes é necessário enfrentar diversas dificuldades para que aquela missão seja cumprida, que aquela ordem seja cumprida. Mas aquela ordem é cumprida porque a autoridade máxima ordenou que seja cumprida. Estava até lembrando de algumas histórias, por exemplo, quando vem alguma visita de alguma autoridade, algum almirante ou algo do tipo, em alguma organização militar, e muitas vezes o fato dele sugerir algo, dele fazer um breve comentário, por exemplo, poxa, eu acho que essa porta ela poderia ser um pouco menor, mas está tudo bem do jeito que está. Simplesmente com uma sugestão, como as coisas são movidas para que seja acatado, numa pequena sugestão, que está numa ordem expressa. Isso traz ali o tamanho do poder dessa autoridade, né? Uma autoridade máxima ali da Marinha. E se a gente for olhar aqui para o texto, quem está falando conosco aqui é o Senhor Jesus, o Filho de Deus vivo, que criou os céus e a terra, que detém toda a autoridade do universo. Com que seriedade e relevância nós deveríamos acatar essa ordem? Então a gente conseguiu ver a autoridade sobre a ótica de estarmos submissos a ela. Agora vamos ver a autoridade sobre a ótica da gente depender, confiar nela. Quando Jesus nos comissiona essa tarefa, essa grande comissão, nós não vamos na nossa própria força, confiando nas nossas técnicas ou palavras de persuasão. Vamos no poder e na autoridade de Jesus, confiantes e dependentes dele. É Deus quem tem poder para salvar, assim como cantamos essa noite aqui. Ele é o autor da salvação, Ele quem tem autoridade e poder para mudar o nosso coração, para mudar o nosso interior, as nossas motivações, para que não sejamos centrados em nós mesmos, como se fôssemos donos de nós mesmos, a nossa própria autoridade, mas que sejamos centrados em Jesus, a autoridade máxima do universo, e seguimos confiantes nessa autoridade de Jesus. Então fazemos discípulos na autoridade. Isso é algo encorajador, pois às vezes quando estamos caminhando com alguém, buscando um discipulado intencional, nos encontrando com ela, com essa pessoa, orando, tendo conversas espirituais boas, essa pessoa parece estar concordando, parece estar dizendo que está entendendo, mas por diversas vezes age como se não tivesse entendido nada. Não devemos desanimar na caminhada discipuladora, pois a transformação não vem da força do nosso braço. Quem trabalha e muda corações é Deus. Ore a Ele e continue o discipulado. O mesmo se aplica para filhos, discipulado dos filhos. Por quantas vezes é necessário que o pai repita e fale de novo, e discipline, e converse mais uma vez e mostre como é feito. Por quantas vezes? Quem transforma e quem muda o coração é Deus.
mas nós devemos orar, devemos seguir no discipulado. Então, aqui a gente viu que a grande comissão, ela se trata do discipulado, onde participamos dela por causa da autoridade de Deus e em submissão a Ele, participando na autoridade de Deus, dependendo dele. A gente estabelecendo essa base sólida, a gente pode seguir para o segundo ponto. Discípulos ensinam a obedecer às ordenanças de Jesus e não a apenas conhecer. Se a gente for ver dentro do processo de fazer discípulos, de forma geral e ordinária, a mensagem das boas novas é anunciada a uma pessoa por meio da evangelização. Deus quebranta seu coração e essa pessoa professa um testemunho público de fé, um testemunho de fé em Jesus por meio do batismo, que o batismo é um sinal externo de algo que já aconteceu no coração dessa pessoa. E depois desse processo, e agora? O que acontece? O que acontece com esse novo convertido? Será que a gente pode entregar ele uma lista de coisas, segue aqui, pode seguir o teu caminho aí, só cumprir isso aqui tá tranquilo? Será que é assim, irmãos? Será que é assim que Jesus nos ordena? Não é, meus irmãos. É aí que justamente entra o discipulado. Essa pessoa precisa ser ensinada a obedecer às ordenanças, precisa ser treinada. Ela deve ser ensinada todas as coisas, não apenas coisas agradáveis, mas toda a palavra de Deus deve ser ensinada. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 28. Colossenses, capítulo 1, no versículo 28. Vou estar lendo na versão NVT, os irmãos acompanhem. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Em algumas versões aparece perfeitos em Cristo. Veja a preocupação do apóstolo Paulo em adverter e ensinar a cada um com o objetivo final de apresentá-los maduros em Cristo. Vê a relevância disso, a preocupação na maturidade espiritual do seu povo, em concordância com a grande comissão que Jesus nos ordena. E dessa forma, esse novo convertido deve ser abraçado pela igreja de forma intencional. Devemos ter irmãos atentos a esse discipulado intencional, buscar conhecer essa pessoa, se envolver, se encontrar com ela, fazer parte da vida dela, ter conversas espirituais, abrir a Bíblia com ela, orar juntos. Se ficarmos somente no nível da superficialidade, sem conhecê-lo, somente nos contentar com a presença no culto, ou até mesmo com meras aparências no modo de vestir, em termos evangeliqueis que usa, e não nos preocuparmos em ver frutos genuínos de amadurecimento, não estaremos participando da grande comissão, pois ela envolve um engajamento maior, e esses frutos só são vistos na convivência por perto, com envolvimento. E é necessário que esse novo convertido tenha um modelo, uma referência, algo visível, algo a ser imitado. É muito interessante como a gente vê as crianças crescendo, a gente vê como elas imitam. A imitação é uma parte do processo de aprendizado que nós temos. E a gente vê isso muito nítido nas crianças. As crianças vão repetindo as coisas que os pais fazem, repetindo as ações que os pais fazem. E por diversas vezes até mesmo a gente, quando a gente está num local diferente, as pessoas estão falando de uma forma diferente, a gente às vezes usa os jargões e as gírias, a forma de falar, a gente começa a imitar. Esse é um processo comum de aprendizado nosso. E ele está visível no discipulado. Por isso, a importância de caminhar lado a lado, para que possamos
aprender, para que essa pessoa possa aprender a obedecer. O mero conhecimento da verdade das Escrituras é inútil se não for colocado em prática. E isso também é visto em outras ocasiões no nosso dia a dia. Posso tomar aqui a Marcela como exemplo. A Marcela não está aqui, mas ela desceu com as crianças. Mas a Marcela, para quem não sabe, ela trabalha com comida, ela é uma excelente cozinheira, ela manda muito bem e faz pratos deliciosos. Irmãos que não tiveram oportunidade, se convidem para a casa dela, para almoçar na casa dela, não vão se arrepender. E se eu pedisse para a Marcela, me dá uma receita aí do prato, do melhor prato que você sabe fazer, para eu fazer. Se ela escrevesse a receita para mim e me entregasse, não ia sair nada parecido, não ia sair nem um terço do que ela faz, porque justamente essa prática, ela deve ser feita lado a lado. Eu devo tentar fazer, eu vou errar, ela vai me ajudar e vai consertar, e vai me dar uma orientação, e vai falar, olha só, bota o fogo mais baixo, olha só, bota esse tempero aqui que vai ficar melhor, faz dessa forma. E por imitação eu vou vendo como ela faz, eu vou vendo como ela age, eu vou ver como ela distribui todos os ingredientes. E por muitas vezes eu não vou mandar muito bem, eu vou fazer um prato ruim, e vou achar que eu não sou bom o suficiente, e ela vai me encorajar, e vai estar andando comigo, ela vai embora, você vai conseguir. E isso é um pouco semelhante também com a caminhada do discipulado. Se a gente for ver também, o próprio Senhor Jesus com seus discípulos, depois de anos caminhando com eles, andando com eles, ensinando a todo instante, mostrando, repetindo, fazia maravilhas, por diversas vezes, pelas declarações e afirmações que eles faziam, parecia que eles não estavam entendendo nada. Eles estavam mais preocupados em saber quem ia ser o maior entre eles, quem sentaria à destra de Jesus. E Jesus seguia caminhando com eles, os instruindo, de forma que eles pudessem o imitá-lo. E semelhante é a caminhada do discipulado, onde é necessário ver a pessoa agindo, ver suas ações, seja no tratar com seus familiares, seja no amor ao próximo, seja na forma de falar. Deve existir convivência lado a lado, para que isso seja observado, podendo ser imitado. E deve existir nessa relação, principalmente, graça, amor, paciência, persistência, confiança e dependência da autoridade de Deus, para que seja moldado um discípulo do Rei Jesus. Porque Cristo nos chama a fazer isso. Porque somos discípulos, e discípulos fazem discípulos em obediência e dependência do Senhor Jesus. E esse contexto ele não se aplica somente a novos convertidos, mas à igreja como um todo, entre os próprios irmãos. E quando eu digo igreja, eu não digo igreja, o espaço local físico, eu digo a membresia, o corpo de Cristo. É na membresia que o discipulado acontece. Se a gente for ver, não precisa abrir, vou estar lendo aqui, Colossenses 3,16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E também em Hebreus 10, versículo 24, importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Vejamos aqui que os dois textos eles comunicam o trabalho mútuo, na edificação uns dos outros, o incentivo, o aconselhamento, o ensino. Para que socorra, irmãos, precisamos nos encontrar intencionalmente, seja para orar, seja para ter conversas espirituais, compartilhar o que tem lido na Bíblia ao longo da semana, orar por dificuldades, entoar cânticos juntos. É preciso que haja imitação, é preciso que haja vivência lado a lado, para que ocorra o discipulado mútuo. E a gente caminhando para a conclusão e aplicação,
Jesus, ao nos comissionar, Ele não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Ele quer convertidos maduros, seguidores de Jesus. E esse é um trabalho contínuo, por vezes demorado, e que não é possível ser concluído apenas uma série de pregações sobre o tema. É necessária uma caminhada conjunta dos irmãos, aconselhando uns aos outros, aprendendo juntos, vivendo juntos em união, estudando as Escrituras, em oração. É necessária uma cultura em torno disso. E esse é o maior empreendimento que os seres humanos foram chamados a executar. Essa grande tarefa deve ser prioridade em nossas rotinas e nas nossas agendas. Não espere somente uma iniciativa da igreja para que isso possa ocorrer. Nós temos sido abençoados às terças-feiras, um grupo discipulado, um momento em que a gente pode estar junto, a gente pode estar aprendendo, pode estar refletindo sobre a pregação do domingo, e por diversas vezes somos edificados, por diversas vezes oramos pelas dificuldades uns dos outros, podemos conhecer melhor uns aos outros, caminhar juntos, aprender juntos, exortar uns aos outros. E é sobre isso que o discipulado fala. E Jesus nos chama individualmente para agir dessa forma, a fazer discípulos. E não precisamos necessariamente de um estímulo e incentivo da igreja. Isso deve fazer parte de nós, porque nós somos crentes e nós vivemos debaixo da autoridade de Jesus, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E respondemos fazendo discípulos. Essa precisa ser uma cultura em nossa igreja, a cultura do discipulado, que a gente possa criar mais oportunidades em nossas agendas. E fica uma pergunta: será que a gente tem organizado as nossas agendas, a nossa rotina, a nossa semana, de forma intencional, a cultivar relacionamentos discipuladores? Essa tem sido a nossa prioridade? Senhor Jesus nos ordena que o façamos, e se estamos debaixo da autoridade dele, devemos fazê-lo. E isso é responsabilidade de todos os crentes, não é apenas uma parcela da igreja, é a todos os crentes. Irmãos, esse discipulado ele deve acontecer baseado nas ordenanças de Jesus, na palavra de Deus, e não na experiência pessoal. Não se trata de ensinar doutrinas de homens, modismos, tradições humanas, legalismo, mas é ensinar o que Jesus ordenou. E para isso é necessário conhecimento da palavra, intimidade com Deus, conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Isso implica estar debaixo da autoridade de Deus, submisso a toda a verdade das Escrituras, confiante no poder dele, e não em técnicas, performance ou métodos. E quando os discípulos fazem discípulos em obediência e dependência do Senhor Jesus, a grande comissão é cumprida. E por sua vez, esses outros discípulos também são comissionados a fazerem discípulos. E assim o reino de Cristo avança. Discípulos fazendo discípulos. Por fim, irmãos, nós não estamos sozinhos, não estamos a sós nessa grande tarefa. Jesus, no versículo 20, deixa claro, se os irmãos puderem abrir no versículo Mateus 28, versículo 20. Todos abriram? Versículo 20 deixa bem claro: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quem está falando isso tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quem falou isso é aquele que se entregou por nós na cruz, morreu por nossos pecados, o dono da igreja. Ele é o nosso conforto, nosso consolo em meio às dificuldades e fraquezas.
que passamos ao longo de nossas vidas, até que Ele venha, até que seja feito nova todas as coisas. Inclusive em meio a dificuldades, em participar dessa grande comissão, Ele está conosco. Não só Ele afirma isso, como também Ele orou ao Pai por nós. Se a gente for ver João 17, 21, não precisa ler. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O Senhor ora pela unidade da igreja, união na forma de pensar, firmeza e maturidade em Cristo, para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai. Relacionamentos discipuladores aproximam os irmãos, geram frutos de amadurecimento, geram união, cumprem com a grande comissão de fazer discípulos. E a glória de Deus se torna aparente. A igreja reflete o evangelho visível. Que o Senhor esteja sempre conosco nessa missão. E se você não faz parte da membresia, não foi alcançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não conhece a mensagem da cruz, esse convite também é para você. Se acha que não é digno de ouvir essa mensagem ou de participar da membresia, saiba que nenhum de nós somos dignos. Participamos porque Cristo nos lava com o seu sangue. Ele paga o preço do nosso pecado, e a ira que deveria cair sobre nós, cai sobre Jesus, e por conta disso somos declarados justos diante de Deus, e não pela nossa performance. Toda a caminhada do discipulado, ela é uma resposta ao que Cristo fez na cruz. Não conseguimos ser salvos pelas nossas boas obras. Jesus nos chama ao arrependimento de nossos pecados e a fé nele para a salvação. Que essa mensagem de salvação quebrante o seu coração nessa noite. Você que não conhece, que nunca ouviu essa mensagem, que você venha ser um discípulo de Cristo também. Amém, meus irmãos?